No universo dos heróis e vilões, não são apenas as lanternas da DC que ostentam cores vibrantes e poderes extraordinários. Entre as variações do Hulk, uma das mais notórias e formidáveis é o Hulk vermelho. Thaddeus Ross, nascido e criado em uma família militar, decidiu desde jovem dedicar sua vida ao exército. Com uma determinação feroz, subiu na hierarquia, destacando-se entre seus pares. Após perder sua esposa Karen, ele se focou ainda mais na carreira, assumindo o comando da base do deserto no Novo México, onde Bruce Banner realizava seus experimentos com radiação gama. Foi nesse cenário que Ross se transformou no temível Hulk vermelho. Apesar da sua aparência brutal, o Hulk vermelho é incrivelmente veloz. Imagine-o blitando a mulher Hulk, Tundra e Valkyria, deixando-as atordoadas com sua velocidade. A Spider-Girl mal consegue escapar de seus ataques rápidos pela cidade. Ele agarra a mulher Hulk antes que ela, o Homem de Ferro ou Maria Hill possam reagir. Com sua força e velocidade combinadas, o Hulk vermelho domina o Hulk e usa o Homem de Gelo como escudo contra uma rajada de fogo. Ele reage a uma espada lançada por Valkyria e segura a Spider-Girl antes que ela possa se esquivar. Bloqueia o Abominável e domina facilmente o Bomba A. Até mesmo a Capitã Marvel em alta velocidade não consegue surpreendê-lo. Sua velocidade é tamanha que ele salta do chão e destrói jatos em pleno voo. Mas talvez o feito mais impressionante seja acertar o Vigia com um soco, um ser capaz de observar entre galáxias. Em termos de reação, o Hulk vermelho pode enfrentar seres bem mais rápidos que a luz. A durabilidade do Hulk vermelho é lendária e segura os golpes poderosos da mulher Hulk e resiste a uma verdadeira surra do Hulk verde. Mesmo os golpes casuais de Thor não o derrubam. O general sobrevive aos ataques combinados da mulher Hulk, Sue Storm e Tempestade. Ross suporta um espancamento do traje Redentor, feito especialmente para caçar Hulks, e é humilhado pelo Hulk cósmico, sobrevivendo ao confronto. Mesmo após ser deixado em coma pelo Hulk cósmico, ele aguenta um Mjolnir de um Thor gamificado e bloqueia um golpe de um Thor Hulk com uma mão. O Hulk vermelho suporta as surras do Homem de Ferro, Namor, Bill Raio Beta e golpes de Ícaro. Com poderes amplificados por Sitorak, Colossus também não conseguiu derrotá-lo. Até mesmo os golpes de centro e base, Restrito e Homem-Maravilha não o derrubam. Sua luta com Dr. Green cria terremotos sentidos em todo o país. Uma metralhadora pesada não lhe causa danos, e sua regeneração é tão eficaz que ele cura os cortes feitos por Wolverine em seus olhos. Ele aguenta ser esfaqueado pela mulher Hulk vermelha, levanta-se após cortes na garganta e ser empalado, e suporta as explosões dos repulsores do Homem de Ferro, uma explosão gama e os golpes do Tocha Humana. Raios da Tempestade e rajadas do Ciclope também não o abalam. O Hulk vermelho possui a habilidade de superaquecer, ficando quente quanto mais bravo fica. Ele queima as teias do Homem-Aranha e pode superaquecer partes específicas do corpo, como a ponta dos dedos. Sua capacidade de absorção de energia é formidável. Ele drena o Hulk, revertendo a Bruce Banner, e absorve a energia do líder, transformando de volta em uma pessoa normal. Ele até mesmo pode absorver o poder do surfista prateado, nocauteando-o e ficando mais forte, conseguindo até usar a prancha do surfista. Sua habilidade de absorção é tão poderosa que afeta até o Vigia. Ele absorve uma rajada do centro e até a energia de um ser feito de som. O Hulk vermelho é a personificação da força bruta. Ele possui uma palmada sônica capaz de quebrar tornados, tira vampiros de suas formas de névoa e causa avalanches com sua força. Ele salta para o espaço de um deserto até Nova York com facilidade. Em um golpe de jiu-jitsu, ele apaga a mulher Hulk e escapa de um abraço de urso do Hulk. Ele arranca o machado cósmico de Terror e enfrenta o fanático Colossus. Lança uma Hydra enorme para longe e vence Bill Raio Beta em um combate. Sua força é tamanha que até machuca o Blackheart. O general vem com tudo. No icônico planeta Krypton, um lar de mistérios e lendas, houve um conflito que culminou na chegada de Kal-El à Terra. Contudo, entre essas histórias, há a de um ex-general que foi além das fronteiras da traição e guerra. General Zod, outrora uma figura respeitada em Krypton, foi condenado à temível Zona Fantasma por sua traição. Após a destruição de seu planeta natal, Zod escapou da Zona Fantasma junto com Ursa e seu filho, Lord Zod, trazendo um rastro de guerra ao nosso mundo. Determinado a encontrar Kal-El, ele se tornou um dos inimigos mais implacáveis do Superman, desafiando heróis e vilões em suas buscas incessantes.
Imagine a velocidade de Zod, um ser tão incrivelmente rápido que pode antever ataques furtivos com uma facilidade desconcertante. Ele desvia casualmente dos poderosos socos de Jor-El e evita os lasers das armas kryptonianas. Em um piscar de olhos, ele surge atrás de Jon Kent, sem que o jovem sequer perceba. Sua velocidade rivaliza com a de Supergirl, mesmo quando ela está em sua fúria mais intensa. Zod é mais rápido que a luz, capaz de surpreender Mongu e Kal-Rani, com blitz que eles nem conseguem reagir. Ele atravessa o cosmos em pouco tempo para reunir seu povo espalhado, sendo assim massivamente acima da velocidade da luz de viagem. Em suas batalhas, ele consegue acompanhar Superman em alta velocidade, escapando antes que até mesmo Batman ou Superman possam detê-lo. Utilizando sua velocidade, Zod transporta a si mesmo e a Superman para dimensões interespaciais, onde o restante do universo parece congelado. Ele até afirma que os colocou no espaço entre os espaços, o que se traduz em um espaço interdimensional. E quando Superman e Zod enfrentar Rogol-Zahar, a intensidade é tamanha que apenas seres como Barry Allen conseguem acompanhar a velocidade dessa luta titânica. Além de veloz, Zod é incrivelmente resistente, capaz de suportar os ataques ferozes do Supercão Krypton. Ele permanece de pé mesmo diante dos golpes do próprio Superman. Kal-Rani, com todas as suas construções, apenas consegue contê-lo brevemente, sem causar grandes danos. Zod enfrenta as construções esmagadoras de Hal Jordan em um traje kryptoniano que outrora derrotou o Superman. Sobrevive aos socos brutais de Rogol-Zahar, cujas ondas de choque destroem veículos e afetam outros kryptonianos. Apesar da superioridade de Zahar em força, Zod permanece firme, suportando até mesmo uma lâmina mágica e se curando rapidamente sob o sol amarelo. Quando eletrificado com energia suficiente para alimentar um gerador de radiação de sol vermelho, Zod ainda resiste. Ele sobrevive aos bumerangues explosivos do Capitão Boomerang, rajadas mágicas da feiticeira, balas do pistoleiro e ataques simultâneos de Superman Cyborg e Erradicador. Mesmo diante da visão de calor de milhares de Kandorianos, Zod permanece inabalável. A visão de calor de Zod é uma arma de destruição em massa, com um calor tão intenso que pode destruir cidades inteiras e fazer o próprio Superman sentir dor intensa. Sua visão de calor é capaz de fritar sistemas internos de trajes de guerra kryptonianos, incinerar Rogol-Zahar temporariamente e enfrentar as construções alimentadas pela força de vontade de Hal Jordan e Kal-Rani. Zod possui um sopro congelante e um grito tão poderoso que faz a fortaleza da solidão tremer e incapacita o Superman por um momento. Sua visão de raio-x é implacável, permitindo-lhe detectar qualquer ameaça oculta. Zod é um monstro de força bruta, quebra facilmente as restrições metálicas criadas para contê-lo e destrói armaduras de guerra kryptonianas. Ele segura socos potentes de Hal Jordan e, coberto por Darkstar, derruba todos eles em um frenesi de fúria. Cada Darkstar é forte bastante para enfrentar um Lanterna Verde. Sua entrada no campo de batalha causa explosões massivas, afetando até monstros da Zona Fantasma e o próprio Rogol-Zahar. Com força suficiente para segurar Superman enquanto rasga a Zona Fantasma em alta velocidade, Zod dá um soco que quebra parte da Fortaleza da Solidão. Seus golpes são poderosos o suficiente para fazer Rogol-Zahar sangrar e quebrar o braço do Superman Cyborg. Um soco derruba Superman e envia Mongun voando para o espaço. Zod destrói barreiras, supera construtos de Hal Jordan e espanca-o até danificar o seu anel. Ele faz Rogol-Zahar sentir dor e luta de igual para igual com Superman contra Zahar, cujos golpes fazem a Zona Fantasma tremer. Essa dimensão, referida por Rogol-Zahar como possivelmente do tamanho de uma galáxia, é o campo de batalha onde Zod prova ser um adversário verdadeiramente formidável. A batalha mortal foi insana, mas analisando os feitos, Zod vence, e aqui está o porquê. Força. Zod parece estar levemente à frente em termos de força, sendo consistente com a força do Superman Rebirth, embora o Hulk vermelho possa ficar mais forte com a raiva e ter vantagem em alguns momentos. Zod mantém a liderança. Velocidade. A velocidade é um ponto a favor de Zod. O Hulk vermelho é muito veloz em reação, mas Zod vai além, sendo capaz de vibrar e ir para outra dimensão, podendo até prender o Hulk vermelho dessa forma. Cura. Hulk vermelho tem regeneração e cura acelerada, mas Zod leva vantagem, porque depende apenas do sol amarelo para se curar, e também pode ficar mais forte com isso. O Hulk vermelho pode se sobrecarregar se levar muitos danos, diferente do Hulk verde, que pode atingir super formas. O Hulk vermelho poderia vencer se conseguisse drenar Zod, mas Zod tem habilidades como o sopro congelante para manter o Hulk afastado. Embora seja uma luta equilibrada, Zod tem mais vantagens a seu favor. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é o General